다 드리니 미규도지기 다 남다르 리제메게 나로네다 리제 Eu gostaria de começar 이주저고바다 리제 숨주바르샤도 oferecendo 심베레 saudações a todos vocês que estão pela internet. E hoje eu começaria 다디 falando sobre as ações excelentes, 29 e 30, 미규도지기 다 dos versos autobiográficos Atos Excelentes. 남다르 리제메 텐제 루 상게베르 제자와 E agora o 다 comentário 대단 sobre o 자지 디기 significado 바로다 desses versos 아사제다 autobiográficos, 자지 escrito 슈비 por 이나 Sanjay Paldru. 가르레도 슈비나 다 Então, 드리니베 se nós combinarmos esse resumo do comentário com o que de fato é no texto, é isso que eu irei mostrar para vocês agora. 다 기부 침벽이 다 기부 침진 총송나 기부 침벽이 거 봐봐 자리요 기부 침벽이 Então, nos três 앞으로 tipos de 뜻이잖아요 indivíduos, 안에 삼바전주도 투게지 nós 요아 estamos falando agora da 이 곰지 prática do 대다 indivíduo de maior 랍다를 capacidade. 룹스 Então, a 다 intenção, que é 루스미에 de gerar a bodhicitta, a 다디 ação meditar nos dois tipos de 나로네 bodhicitta, e o terceiro, que é 다 como ele treinou nos preceitos dos dois tipos de 현재 bodhicitta. 숨바 Então, 대다가 랍발을 룹스 essas três sessões. 야 E 투게 dentro dessas sessões, nós estamos falando da 다 terceira, 대다가 랍발을 룹스 되라야 como 다 ele treinou nos 세디어 preceitos dos dois 딘즈지 tipos de bodhicitta. 다디 나로네 퍼진 줄을 럽지 당부 퍼진 E 줄을 essa 럽지 parte 이바 do treinamento nos 유당부 preceitos das duas 자지체 bodhicittas são 아니 7 숨바 갸세 tópicos. 삼지 주주라 Nós já falamos da primeira e da 럽지 segunda, 상부 주시브레 다다다 e 현재 também da 시바 terceira, 유디드 듬비 como ele treinou nos paramitas, 주주사야 na purificação do seu contínuo e treinamento no caminho do Bodhisattva. E agora nós chegamos 다 유디드 듬비 주주사야 na quarta parte. 저시디 가르지레서나 Como ele agiu de acordo com 저시디 닝메디수 상게 o 템바라 tempo e local. 림주관유 E o texto raiz se lê: em uma era degenerada, poucos são aqueles que servem os ensinamentos do Buda e aqueles a serem servidos não entraram nos ensinamentos corretamente. Vendo isso, esforcei-me ainda mais para domar a mim mesmo. Isso também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, dentre essas 7 maneiras que ele treinou, este é o quarto. E é o verso 29 dos versos autobiográficos Atos Excelentes. 다 리진이 쓰고바 뒤에다가 미규도지 건분나야 슈데베기 미규도지 남달라베 치사지. E agora, com relação aos atos excelentes, se nós compararmos isso, se nós avaliarmos de acordo com as instruções de treinamento necessárias de liberação Chinni Kyodorje, e é um texto que também foi o próprio Kyodorje que escreveu, então nesse texto então, o Kyodorje escreveu esse texto, se uma pessoa quisesse ser como Kyodorje, a pessoa poderia ler esse texto e ser um aluno de Kyodorje, seguindo o seu exemplo. Então, são histórias de conselhos espirituais. E o que é dito aqui é que, no geral, nesse texto, ele diz que, no geral, há muitas pessoas que não adentraram realmente os ensinamentos do Buda. Eles não são budistas de forma alguma, eles não entraram no Mahayana, eles não praticam o Dharma Mahayana. E dentre essas diversas pessoas, nós apenas olhamos como parece pela parte externa. Então, não podemos dizer pela parte externa se a pessoa realmente pratica o Mahayana ou não. Mas quando nós olhamos no interior, eles não parecem ser realmente praticantes Mahayana. Mas é possível que muitas pessoas dentre eles realmente sejam grandes praticantes, mas nós, pessoas ordinárias, não conseguimos perceber ou ver isso. Porque quando nós olhamos por fora, eles parecem que eles não são budistas, parece que não são praticantes Mahayana, mas, na verdade, pode ser alguém que, na verdade, está praticando o Buda Dharma. É alguém que está fazendo a prática verdadeira, de acordo com os ensinamentos. É possível que isso aconteça. Mas é difícil para pessoas comuns conseguirem perceber e compreender isso.
Então, as pessoas que não parecem estarem sustentando os ensinamentos, é difícil para a gente compreender que essas pessoas realmente estão sustentando os ensinamentos. Quando nós falamos de sustentar os ensinamentos, nós pensamos em alguém que nós olhamos e conseguimos compreender. Ah, ele sim é um budista, é um praticante Mahayana. Então, no geral, é isso que nós pensamos de uma pessoa que realmente sustenta o Dharma, sustenta o Dharma Mahayana. Mas, na verdade, há dois tipos de pessoas. As pessoas que, de fato, sustentam os ensinamentos da forma, de acordo com a forma que eles dizem que detêm os ensinamentos. E algumas pessoas, elas dizem ser praticantes, então, externamente, elas podem até parecer praticantes, mas, na verdade, eles não praticam o Dharma, de fato. Então, há esse tipo de pessoa. E ambos os tipos de pessoas, seja alguém que, de fato, detém os ensinamentos e alguém que não faz isso de fato, na verdade, nós devemos considerar que eles são detentores dos ensinamentos do Sutra, Tantra e dos 3 veículos. Ambos devem ser incluídos nos detentores dos ensinamentos. Então, ambos deveriam ser incluídos na Sangha, ou nos ensinamentos de fundação. Mas aqueles que têm uma certa imagem, eles mesmos não conseguem praticar o Dharma. Nós não deveríamos simplesmente considerá-los que eles não são como grandes seres. Então, quando nós olhamos para eles, e dentre os detentores de ensinamentos, há pessoas com muitas visões diversas. Eles pegam o Vajra de uma maneira diferente, o Sila de uma maneira diferente. Então, o Nyingma faz de uma forma, a Kadya faz de outra forma. Há diversas formas. E no Tibete, por exemplo, eles tinham diferentes chapéus, com diferentes cores, diferentes formatos. E também diferentes estilos para cada chapéu. E da mesma forma, no Vinaya, há diversas formas de ajustar os seus trajes monásticos. Então, essas pequenas diferenças acontecem ali. E por causa dessas pequenas diferenças, nós podemos nos confundir, porque na verdade não há muita diferença na questão interna, na parte interna, mas por fora nós vemos essas diferenças. Mas na verdade ver isso, julgar apenas pela parte externa é um erro. E se nós pegarmos o budismo tibetano, há muitas diferenças entre as linhagens, até mesmo apenas dentro da Kagyu, há muitas diferenças. Mas em todo caso, quando nós pensamos que há diferenças e discórdias entre duas linhagens, e pensamos que a nossa linhagem é melhor, porém os outros também podem ser grandes bodhisattvas.
하게 근데 탑라 매바 첨부 채고 매바 첨부 채고 왜 견선 E, ele, 하르레스 라비나 덴데 e 위가 eles também estão 빠주 민저와다 se 다나 esforçando 신 para os ensinamentos 타나기 florescerem. E a razão para pensarmos isso é que eles podem ter diferentes condutas e até mesmo diferente estilo de chapéu. Apenas isso já é porque os seres sencientes, eles possuem diferentes capacidades, diferentes limitações, e isso sempre é uma forma de ajudá-los. Então, algumas pessoas, quando elas olham o estilo Nyingma, algumas pessoas realmente se sentem inspiradas. Ou algumas pessoas que olham para o estilo Kagyu, as pessoas realmente acham que aquilo é muito bom. Então, se alguém fala que não gosta, que se sente desconfortável com um chapéu, quando alguém fala que não gosta do estilo do chapéu Kagyu, a pessoa se sente desconfortável com isso. E eu lembro de um exemplo. Nós estávamos falando sobre a conduta monástica e tivemos uma reunião a respeito disso. E naquela época o Vajradhara Changpa Rinpoche estava presente. E todos os detentores de diversos monastérios Kagyu vieram e nós tivemos uma reunião e nós falamos a respeito de qual chapéu nós deveríamos usar durante o Molam. E eu disse que nós deveríamos usar o chapéu amarelo. Eu achei que seria bom usarmos ele. E na época do 7º e 8º Karmapa, havia essa tradição de usar os chapéus amarelos. E da mesma forma, a explicação a respeito desse tipo de chapéu foi escrito pelo 4º Shamar Rinpoche. Eu acredito que nunca foi escrito nada antes disso. E quando o mestre Gelupa, de onde surge o chapéu deles, eles citam o 4º Shamar. Então, a questão desse chapéu amarelo, ela surge com a linhagem Kagyu. E isso está relacionado com os ensinamentos Vinaya no Tibete. E eu achei que isso seria bom, porque estaria conectado com esse reavivamento do Vinaya no Tibete. Mas quando eu disse isso, alguns dos mestres mais velhos, eles disseram, mas esse chapéu amarelo, a gente não deveria usar isso. Nós temos o chapéu colorido. Esse é o nosso chapéu específico. Esse chapéu amarelo não é muito bom, é isso que eles falaram. E muitas pessoas pensavam que esse chapéu amarelo era apenas relacionado com a linhagem Gelupa. E historicamente não é isso. Porque na nossa antiga tradição havia isso. E então, à noite, esses mestres mais antigos, eles vieram até mim e falaram, não, vamos usar o chapéu multicolorido. E eu insisti, não, eu acho que nós devemos usar o chapéu amarelo. E eu expliquei as razões e eu falei que não tinha mais nada a dizer sobre isso. E naquela época eu não tinha lido ainda esse texto do 4º Shamar. E mais tarde, quando eu encontrei esse texto, então realmente eu fiquei muito mais confiante nisso. E então eu mostrei a fonte
de onde vinha esses chapéus amarelos, então eu fui capaz de explicar para eles. Mas, de qualquer forma, há esses diferentes chapéus em questão de estilo, forma. Se nós queremos ser completamente não sectários, então essa é uma forma excelente de juntar as acumulações de mérito. E da mesma forma, se pudermos reavivar a Sangha nas 10 direções, com a prática do Dharma, isso é ainda melhor do que fazer oferendas aos Budas. E a razão para isso é que dentro dessas joias dizem que apenas a Sangha do campo excelente, o melhor recipiente para as oferendas é a Sangha, é isso que é dito, é a nobre Sangha. Então, quando você faz uma oferenda, quando você faz oferendas para o Dharma e para o Buda, claro que há mérito nisso, mas eles não estão de fato recebendo e utilizando a oferenda. Então, prover a Sangha é de fato uma forma de acumular muito mérito. E apoiar as atividades dos grandes seres que são detentores dos ensinamentos, no momento de preservar os ensinamentos e a linhagem do Buda. E eles são como a linhagem familiar do Buda, a Sangha. Portanto, prover a Sangha, fazer oferendas à Sangha, isso é extraordinário. E é uma grande fonte de virtude. Então, por essa razão, se nós pensarmos que nós queremos preservar os ensinamentos do Buda por muito tempo neste mundo, e se nós quisermos que o Dharma permaneça por muito tempo no mundo, então nós precisamos fazer oferendas para a joia da Sangha. Isso é muito importante. E a joia da Sangha, de uma perspectiva as pessoas que naturalmente são reais detentores dos ensinamentos e algumas pessoas que elas apenas fingem, mas ambas nós precisamos considerá-las como importantes. E eu explicarei a razão para isso depois. Eu explicarei em mais detalhes porque ambas são importantes. E o próprio Mikyo Dorji, é isso que é dito nas suas instruções de suas histórias de liberação. E o Sankya-Pal Drupi, ele diz que nessa era em que as 5 degenerações estão desenfreadas, o tempo de degeneração do tempo de vida, as visões degeneradas, os seres sencientes degenerados e degenerações das aflições. E também há um comentário sobre o Vinaya, escrito por Vimalamitra, e aqui ele chama de 5 poluições. Então, são provavelmente traduções diferentes que foram traduzidas do sânscrito para o tibetano. Então, quando você as chama de 5 degenerações ou 5 poluições, na verdade, o sentido é o mesmo. Então, eles dizem que quando nós chegarmos a este tempo das 5 degenerações. Então, dentro das escrituras, esses são os 3 cestos. E eles dizem que as pessoas que defendem os ensinamentos das escrituras, seja um bhikshu ou uma pessoa leiga,
침배 초안에 개롱파마니 No geral, quando nós falamos das 4 comunidades, 개롱파마니 럽중구 초안에 개롱파마니 os bhikshus e bhikshunis 다 디수다 e 다나 os 신기 leigos 군조 masculinos e 땡 femininos. Então, esses são os quatro grupos 사기 da Sangha. 군저다 최대한다 화가라 소바 디술이야 E da mesma forma, existem representações das 3 joias, templos e assim por diante. E tudo isso, na verdade, são como objetos superiores e nós deveríamos vê-los como importantes e sagrados. E é importante que nós vejamos eles como importantes. No entanto, no passado, na época da vida do Mikyu Dorje, e particular também agora nos dias de hoje, muitas pessoas não veem isso como sendo importantes e sagrados. E em particular, na época da vida do Mikyu Dorje, as representações das 3 joias e templos, as pessoas, além de não considerá-las sagradas, ainda não cuidavam dos templos. Eles envelheciam. Os monásticos, eles não mantinham a sua disciplina monástica. E isso acontecia muito frequentemente. E eles pediam aos monásticos para eles mandavam os monásticos à guerra. Isso era muito comum nessa época. E ele também fazia as pessoas trabalharem no campo. Eles colocavam então a Sangha para trabalhar. E eles deveriam praticar o Dharma apenas. Mas ao invés de deixá-los praticar o Dharma, colocavam eles para trabalhar forçadamente em agricultura e assim por diante. Eles eram obrigados a fazer diversos tipos de trabalhos. E eles recebiam como presentes ou ouros. E as pessoas daquela época para agradar as pessoas que faziam oferendas para eles tinham que agradar essas pessoas. E algumas pessoas, para agradar aos reis e assim por diante, eles faziam muitas oferendas. Eles davam presentes e eles ficavam apegados aos presentes. E eles abriam mão do que era meditação. Então, os reis e ministros, eles faziam o que eles queriam. Então, as pessoas que realmente praticavam o Dharma era realmente algo muito raro. Então, essa era a situação dessa época. E da mesma forma, a tradição de estudar, eles também não preservaram. E também a tradição de coletar fundos para as pujas anuais. Eles desperdiçavam tudo isso, ao invés de usar para o puja, eles davam para os reis, ministros, e eles desperdiçavam tudo. Então, esses recursos que era para ser utilizado no monastério, eles pegavam tudo e faziam um outro uso disso. E isso destruía os monastérios. E havia muitas disputas entre as diferentes escolas. E eles destruíam os templos uns dos outros. Então, na verdade, esqueça o Dharma verdadeiro. Até mesmo nessa questão mundana, já era uma situação praticamente impossível encontrar pessoas
que eram capazes de serem parciais, mesmo apenas nos assuntos mundanos. E dentre esses, as pessoas que realmente consideram os outros mais importantes do que elas mesmas, as pessoas que têm bodhicitta, mesmo se você rodasse o mundo inteiro, você não iria encontrar essas pessoas. Então essa era a situação dessa época, é isso que Mikio Dorji dizia. Então, por essa razão, Mikio Dorji então, realmente havia um grande declínio no budismo tibetano. E todos os diferentes de práticas, ensinamentos e atividades das 5 degenerações, elas estavam ficando ainda... Elas fizeram surgir uma compaixão ainda maior, e por ele ter essa grande compaixão, ele nunca perdia tempo, por exemplo, com preguiça. Ele tinha essa resolução muito grandiosa de praticar os ensinamentos, tinha uma grande devoção. Então, a todo momento, ele estava fazendo algo pelo bem dos seres e pelo bem dos ensinamentos. Ele estava sempre trabalhando muito duro por isso, ele estava sempre fazendo muitos esforços. E ele sabia que a melhor forma era praticar o Dharma de acordo com o que deve ser praticado. Se você era capaz de praticar o Dharma corretamente, se você puder praticar o Dharma Mahayana apropriadamente e puder se frear de tudo que vai contra o verdadeiro Dharma, então por fazer isso, então por ele agir dessa forma, muitas pessoas treinavam seguindo o seu exemplo. E elas se tornavam capazes de praticar o Dharma apropriadamente. E um exemplo disso quando Buda disse: os meus discípulos, se eles praticam o Dharma, e se eles praticam o Dharma apropriadamente, então no futuro, quando houver fome, quando não houver um campo nem mesmo do tamanho de um dedo, se todos os campos ficarem desertos e não houver nem mesmo um espaço do tamanho de um dedo para ser plantado, até mesmo nesse tempo, os monásticos que praticam o Dharma nunca ficarão sem comida e sem roupas. Se você de fato pratica o Dharma, é isso que ele disse. Se você pratica o Dharma, você não precisa se preocupar com a falta de provisões para fazer a sua prática. E isso... E então é dito que mesmo se os seres humanos à sua volta não puderem te prover coisas, é dito que os deuses de outros seres poderão fazer essas provisões. Em outras palavras, então, se você estiver praticando o Dharma apropriadamente, não haverá fome e sede na sua vida. Então aqui, principalmente, ele está falando sobre praticar o Dharma apropriadamente. Se você pratica o Dharma apropriadamente, não é necessário ter muitos pensamentos, preocupações, medos. E isso está expresso no verso 29. O que segue depois é o 30º ato excelente. A 30ª estrofe dos versos autobiográficos auto excelentes. Então, se nós falarmos em termos
de esboço. E aqui, então, é como ele agiu nas situações frutíferas e infrutíferas. Então, a primeira é como ele fez o que é realmente frutífero. E o texto raiz diz: o próprio guia enalteceu as ações virtuosas feitas pelo que até mesmo apenas aparentam ser os ensinamentos. Na época do último ciclo de 500 anos, assim trabalhei para a sanga de eruditos e meditadores. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, dentre os 33 atos excelentes, há um erro aqui. Esse, então, é o ato excelente número 30. Então, havia um erro ali. Agora eu corrigi, vou mostrar novamente. Então, aqui a estrofe 30 dos atos excelentes. O próprio guia enalteceu as ações virtuosas feitas pelo que até mesmo apenas aparenta ser os ensinamentos. Na época do último ciclo de 500 anos, assim, trabalhei para a sanga de eruditos e meditadores. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então, para descrever isso, de acordo com o Sangue Pauduto, isso é o que nós chamamos do último período de 500 anos. Isso está relacionado à duração dos ensinamentos do Buda. O quão longínquos serão os ensinamentos? Quanto tempo os ensinamentos irão permanecer? E é uma discussão nos sutras e nos tantras a respeito de quantos anos os ensinamentos permanecerão. E no Vinaya, ele afirma que os ensinamentos permanecerão 5.000 anos. E eles nunca falam nada a respeito de 5.000 anos. Isso é de acordo com o Vinaya tibetano. Também há um sutra chamado Sutra do Nobre Maitreya, que está no Kangyur. Eu acho que é apenas no Lhasa Kangyur. E é esse Sutra do Nobre Maitreya. E acho que foi traduzido pelo Sakya Pandita. E também é um comentário de Haribhata. E neste comentário, ele diz que os ensinamentos irão permanecer por 5.000 anos. Então, quando nós falamos dos ensinamentos permanecendo por 5.000 anos, é dividido por 3 partes. Então, primeiro 3 períodos de resultados, e cada período que dura 500 anos. Então, um total de 1.500 anos. E depois, então, 3 períodos para os 3 treinamentos. E então, há 500 também para cada. Então, o anterior tinha 1.500, esse 1.500, e completar um total de 3.000 anos. Depois disso, aos os 3 períodos dos 3 cestos, o Sutra, Abhidharma e Vinaya, certo? E também mais 1.500 anos. Então, somando todos, nós temos 4.500 anos. E então, ao período de 500 anos de meramente vestir os mantos, chegando ao total de 5.000 anos. E é dito, então, que os ensinamentos permanecerão durante esses 5.000 anos. Mas qual é a linha divisória disso? No Vinaya, os ensinamentos do Vinaya, ele apenas ele fala se os rituais e práticas serão executadas ou não. E, em particular, ele fala se eles serão feitos de forma assídua. E também
O Taragranta, ele diz, venerável, por quanto tempo haverá o verdadeiro Dharma? Quando ele aparecerá? E então ele explica. Ele perguntou, quanto tempo os ensinamentos permanecerão? E quando será que o Dharma perecerá? E a resposta que o Buda disse é, desde que as ações sejam executadas e feitas assiduamente, o Dharma ficará. E quando os rituais e as ações não forem executados e não forem feitos assiduamente, então o verdadeiro Dharma irá perecer. Nós estamos falando sobre rituais e ações, isso primeiramente está falando a respeito das práticas do Vinaya, dos rituais e práticas contidas do Vinaya. É isso que nós precisamos entender. E particular significa os rituais, os 3 rituais básicos. E quando diz que a prática precisa ser feita de forma assídua, as pessoas elas precisam ter interesse nessas práticas e as pessoas também têm um certo entusiasmo para fazer a prática. Contanto que haja isso, então os ensinamentos eles permanecem. E se isso não é feito assiduamente, as pessoas não têm interesse, não têm motivação, não têm muito desejo de praticar, então nós podemos dizer que o verdadeiro Dharma ele perecerá. É isso que está escrito no Vinaya. Então, nos dias de hoje, quando nós falamos desse período, no período dos 500 anos, do período de 1000 anos, onde nós estamos? Dentro do período de 5.000 anos, em que época nós estamos? Há muitas explicações diferentes para isso. No entanto, já faz mais de 2.500 anos que o Buda apareceu. Quando o Buda de fato nasceu, não é algo que nós temos 100% de certeza a respeito disso. Nós podemos dizer que foi por volta de 2.500 anos. Então, tomando isso em conta, então passaram-se apenas 2.500 anos desde que o Buda nasceu. Então, por essa razão, alguns lamas dizem que nós já estamos na segunda parte final desses 5.000 anos. Nós não estamos ainda no último período de meramente vestir os mantos. Então, isso é algo que nós devemos considerar. Mas eu não falarei muito a respeito disso agora. Mas, em todo caso, se nós pegarmos as 4 principais sessões, há o período dos resultados, e o período dos 3 sextos, também 1.500 anos. Então, nós não podemos dizer que e os últimos 500 anos não necessariamente significa que é o tempo de meramente usar os mantos. Porque cada um dos períodos tem os seus últimos 500 anos. Então, nós teremos 4 ou 5 últimos períodos de 500 anos. Mas, em todo caso, naquela época, em termos deste comentário, ele entende como sendo o último período já, apenas meramente vestindo os mantos. Mas se isso conta a partir de quando o Buda faleceu, isso é difícil de determinar. Mas, de qualquer forma, isso está falando apenas de haver um mero reflexo dos ensinamentos no mundo. Então, se as pessoas apenas praticam um mero reflexo dos ensinamentos, porque então, se nós compararmos com o período onde as pessoas estão meramente usando os mantos, ainda é o período onde as pessoas nem mesmo usam nada. E elas
entram em brigas, disputas, também com seus patronos. Quando as pessoas fazem oferendas para Sangha, eles nem mesmo recitam um sutra para a purificação das oferendas, não fazem dedicação. Então, quando eles falam a respeito das 3 joias, se as pessoas elas passam muitos dias sem nem mesmo ouvir as palavras, as 3 joias, essa seria a situação que nós teríamos chegado. Por essa razão, Nikhil Dorje, o exemplo que ele deu naquela época, ele sempre estudava os sutras, os tantras, os comentários, ele sempre tinha isso na sua mente, e porque ele estudou isso muito bem. Então ele pensava que o próprio Buda, que o Buda Bhagavan, que no futuro, quando não há ensinamentos mesmo verdadeiros do Buda e apenas um mero reflexo dos ensinamentos, quando chegar esse momento, então você precisa preservar ao menos o reflexo dos ensinamentos. Mesmo que seja apenas um mero reflexo dos ensinamentos, mesmo que a Sangha não seja capaz de manter a disciplina, os preceitos, e mesmo que as pessoas não possam praticar o Dharma como ele deve ser praticado, quando tiver apenas esse reflexo, essa aparência de ensinamentos, até mesmo isso já é extremamente importante para proteger o Dharma. E se você fizer isso, não há um mérito maior que isso. E a razão para isso é que mesmo que você não seja capaz de praticar os ensinamentos de forma apropriada, isso ajuda a diminuir as aflições. E isso também ajuda a amadurecer as capacidades e faculdades das pessoas. Então, por essa razão, o Bhagavan Buda, ele diz que mesmo que você não seja capaz de praticar o Dharma de fato, mesmo que não seja possível manter todos os preceitos monásticos e apenas você parece um monástico, se você continuar sustentando isso, então ainda assim há um grande benefício. E o Buda disse isso. E o Nikhil Dorje compreendeu o que o Buda disse. Então ele estabeleceu muitos Shedras. E ele fez muitas práticas dos 3 treinamentos. Então, mesmo que alguém não pudesse praticar verdadeiramente, de forma genuína, mesmo que alguém seja capaz de estabelecer um grande monastério de monges, isso ainda é muito importante. E ele entendia isso, então ele estabeleceu monastérios para os monásticos. Ele proveu coisas mundanas e também o Dharma a todos eles. E o Nikhil Dorje, ele estudou com diferentes lamas. E ele também ensinou o Dharma. E por ele ter muitos discípulos, seus discípulos foram para locais diferentes. E quando também construíram monastérios, estabeleceram comunidades da Sangha, e há muitas atividades ocorreram dessa forma. E o Nikhil Dorje, ele apoiava as comunidades de estudo e prática dos monastérios. E ele também construiu muitas estátuas. Isso é descrito
não apenas nas histórias de vida do Mikidort, e há um texto chamado A Lista das Realizações de Mikidort. 원주도 치수 까먹고 원주도 용진 잡으러 와. 아 공기 규만 전에 Não, 휴샤베게 따뜻다 미규도 제베 랍스야지. 근데 지 차베죠. Ele pediu para o Mikidort escrever essa lista de realizações de Mikidort. 다는 신기 고막 간데 차다 E 비어. ele fala dos mestres que ele seguiu, os alunos que ele ajudou, os monastérios que ele fundou, todas as referências de corpo, palavra e mente. E também o seu discípulo também descreve como Mikidort construiu muitas estátuas e quantos monastérios ele construiu, e dentre eles, por exemplo, apenas falando em termos gerais, no banquete dos eruditos, diz que durante a vida do Mikidort foram muitos novos monastérios foram fundados, por exemplo, o rei ele construiu 다는 신 라라마 연대원 주사 야 대기 신샤베 그 고바 사바 아 다는 좀 고조람 점바 선언 남게 기 신샤베기 e também Sonanagyal 고바 사바다 되네 다다 카와까버서 여러분 construiu um novo monastério 텔레야 아니 자베 가주사 디 신샤베 e 고바 também 사바다 에네 다는 신 팅사에 나 주의 처리야 construiu uma 장모 낭수스 제제 e na região de Teu 딱 람 인데게 뽕보 인데게 그래 어디 되게 다다 안주 캄 간제 쿨이야 아니 흠부제사 공부 전부 다 e um outro lamanário do campo 다 될라 수업에 딱 que 공부 construiu 방법 um grande monastério Gampotsé. E há inúmeros monastérios, eu não preciso falar sobre todos. E naquela época, Mikidort, ele tinha muitos alunos, muitos patronos, e construíram, ajudaram a construir muitos monastérios para E em particular, o rei de Sun, ele mandou 500 monásticos para Tsang. Todos os anos ele mandava 500 novos monges. E alguns Shedras e monastérios que o próprio Mikidort construiu, então os que eu mencionei antes foram fundados por alunos ou patronos conectados ao Mikidort. E agora os monastérios que o próprio Mikidort diretamente construiu, os monastérios que ele de fato financiou. E há muitos que são Shedras e alguns são centros de meditação. Então, tem o Tra Surudon Shedra, que ele fundou, que tinha 250 membros da Sangha, e Karma Gatsal Shunlin, que tinha 120 membros da Sangha, e em Tokyo, provavelmente no Tsang, havia o Centro Karma Vinaya, que era um Shedra, com 250 membros da Sangha, e também Tabu Gugur. Essa era uma região original do Tibete, Gokur, com o monastério Karma Gyurmerling. E não diz quantos membros da Sangha havia nesse local. E também em Kurap, em Dapo,
havia um local chamado Karma Shedrugi. E nesse Shedra era ensinado Sutra e o Tantra. Era um Shedra onde estudavam ambos, Sutra e Tantra, e tinha 300 membros da Sangha que viviam nesse local permanentemente. Então, um monastério chamado Ganderlin também era um Shedra com 300 alunos. Então, Tongo Rinchen ele não disse quantos membros da Sangha havia nesse local. Então, o grande acampamento Karmakadya. Então, este tinha no local mais alto e mais baixo. E isso se referia às pessoas que estavam fazendo Mahamudras e yogas. Então, Gar Yardiwa tinha 250 e o Gar Surya 100 meditadores. E mais tarde eu posso dar mais explicações a respeito disso. Então, Kompo Tselakan, que tinha mais de cerca de 200 membros da Sangha, e da Trisagon Hidrup Centro, que tinha 100 membros da Sangha, e Gompo, na área de Gompo, e também com um centro de retiro com 150 pessoas. E Churi havia um centro de não diz quantas pessoas. E chamaram Yangri. Quando nós falamos nessa época do grande acampamento, havia o grande acampamento e outros acampamentos também menores. E eles também eram acampamentos secundários. E eles também tinham um retiro de Yangri, um centro de retiros. Então, o colégio Tantra. No grande acampamento, sempre havia os centros de meditação, Yari Sufi, e também eles tinham também um colégio monástico. E o colégio monástico era um local para primeiramente estudar os tantras, e era parte do grande acampamento. E também era um local apenas para estudar os sutras. Então, o grande acampamento era uma organização enorme. Eles não ficavam somente num local. Eles eram itinerantes. E isso aqui era chamado de acampamento. E neste grande acampamento, ele tinha diversos locais em diferentes partes. Então, em Chopin, provavelmente eles começaram no colégio monástico lá, com mais de 100 membros da Sangha. Então, ele estabeleceu muitos novos chedras e retiros. E era o próprio Mithridate que conseguia financiamento para isso. Ele, não é que ele conseguia outros patronos, ele mesmo financiava esses locais. E a maioria não tinha menos de 100 membros da Sangha, e alguns eram ainda maiores. E é como é dito no banquete do Erudito. O que é dito também no banquete dos eruditos é que Mithridate
Ele era como a união da atividade de todas as encarnações, de todos os karmapas. E então ele propagou os ensinamentos Karma Kadyo no local onde ele nasceu. E nesse local houve uma profecia que o Karmapa estabeleceria um monastério nesse local. Da mesma forma, na área de Tsan, provavelmente não tinha nenhum monastério Karma Kadyo antes do Mikyo Dorje. Foi só quando ele chegou nessa área de Tsan e que foi profetizado por encarnações anteriores que os ensinamentos eles se propagariam para a região de Tsan. E da mesma forma, na área sul, também foi profetizado que os ensinamentos se espalhariam por essa região. E os ensinamentos Karma Kadyo chegaram nesse local também com Mikyo Dorje. Dessa forma, então, na época do Mikyo Dorje, o número de monastérios realmente aumentou muito. E da mesma forma, se nós pensarmos nas suas obras reunidas, o Karma Pakshi, ele tinha muitos volumes de texto Kadyo que foram traduzidos. No entanto, apenas 16 obras das suas obras reunidas ainda são existentes. Mais de Mikyo Dorje são mais de 30 volumes ainda. Então, se nós pensarmos qual foi o Karmapa mais influente, mais efetivo em termos de atividades da fala, foi o Mikyo Dorje. E também muitos de seus alunos, eles desistiam dessa vida e eles tinham uma perfeita devoção ao Guru. Então, em termos de discípulos, o Mikyo Dorje ele também teve uma atividade mais vasta. E isso também é explicado no banquete. E como eu mencionei antes, há essa lista de realizações de Mikyo Dorje. Todos os grandes mestres com os quais ele estudou, com quem ele fez conexões, e a acumulação e purificação, e os ensinamentos que ele recebeu, quantos alunos, discípulos ele teve, e as qualidades particulares também de cada um desses discípulos. E também fala sobre quais são as estátuas que ele fez, os oferendas a 3 joias. Ele tem uma lista de tudo isso. E acredito que esse é um documento realmente crucial. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem as obras reunidas de Mikyo Dorje, eu acredito que isso é muito bom. Então, o Mikyo Dorje, ele estabeleceu muitos monastérios Kadyo, e algumas pessoas criticam isso. Elas dizem todo tipo de coisas a respeito disso. Uma das coisas que elas falam é que ele fazia tudo apenas para propagar a Karma Kadyo. Isso não era uma ideia muito boa. Na verdade, ele deveria ter tentado propagar o ensinamento de todas as linhagens. Por que que o Mikyo Dorje apenas propaga os ensinamentos Karma Kansan? E as pessoas falavam que isso era um sinal que ele tinha intenções impuras. Mas aqui o que o Sangye Paudrupa ele diz é que quando as pessoas elas falam dessa forma, elas estão pensando sobre a sua própria tradição.
E quando eles falam que ele apenas está apoiando a própria tradição dele, o que isso quer dizer é que a todos os seres sencientes pelo espaço, se ele pensa em todos os seres como sendo como a própria mãe, ele então considera todos os seres, todas as escolas como sendo sua própria escola. Ele não pensa em termos que alguns seres são amigos e alguns são inimigos. Então todos os seres por todo o espaço são como sua própria mãe. Então todos são como seus amigos. E então nos dias de hoje, algumas pessoas que têm aversões por alguns ensinamentos, então as pessoas elas destroem templos ou representações do corpo, palavra e mente. Isso não deveria acontecer. Mesmo se não há conexão a sustentar os ensinamentos, se é apenas um mero reflexo dos ensinamentos, isso ainda é importante. E, na verdade, ser um detentor dos ensinamentos, isso em si já é muito importante. E ele não pensava, quando o Mika Dorji fazia isso, ele não pensava que apenas estava fazendo algo pela sua própria escola. Ele pensava que ele estava fazendo isso pelos ensinamentos do Buda, para todos os ensinamentos. Então, se nós olharmos para todos os ensinamentos do Buda, dos Budas e dos Bodhisattvas, então todos os ensinamentos seriam falhos. Porque os ensinamentos de todas as linhagens, de todas as escolas, eles estão propagando os seus próprios ensinamentos. Então, quando nós sustentamos os ensinamentos da nossa própria tradição, então outras pessoas elas podem dizer que isso é apenas sendo feito para o nosso próprio bem, mas isso é errado. Essa é a forma como as pessoas pensam, mas na verdade, você está sendo um detentor dos ensinamentos do Buda, está sustentando os ensinamentos do Buda. Então, quaisquer que sejam os ensinamentos do Buda que estejam sendo sustentados, nós precisamos apoiar isso. Nós não deveríamos separar alguns como sendo ensinamentos verdadeiros e alguns não. Se nós falarmos que alguns são ensinamentos, outros não são ensinamentos, então isso se torna uma questão de apego e aversão. E isso realmente é uma situação muito ruim. E isso basicamente é tudo por hoje. E nos próximos dias, nós falaremos sobre isso, sobre a primeira parte da vida do Mikyo Dorji, que ele passou no Tibete Central, no Kham. Mas nos dias de hoje, nós não vemos mais os monastérios que foram fundados pelo Mikyo Dorji. Nós não ouvimos sobre esses monastérios. Então, o que aconteceu com esses monastérios? Então, um longo período de história, um longo período da história tibetana, onde muitos dos monastérios construídos pelo Mikyo Dorji, é claro que, devido ao tempo, muitos deles mudaram. A maioria deles não ainda existe hoje. Mesmo que os que sobraram, eles estão numa situação muito diferente. Então, se eu tiver tempo num outro dia, se tiver tempo, eu falarei sobre a situação de algum desses monastérios no passado e agora. Eu acho que isso pode dar um entendimento mais amplo para vocês.
Eu acho que ajudará vocês a compreender melhor essa situação. Então, agora nós temos 20 minutos de intervalo e nós vamos depois recitar Tara e fazer dedicação.